Fala pessoal, sejam bem-vindos aí a mais uma correção de questões. Hoje vamos trabalhar em uma questãozinha do Exame Nacional do Ensino Médio do ano de 2012 que fala o seguinte: o esporte de alta competição da atualidade produziu uma questão ainda sem resposta. Qual é o limite do corpo humano? O maratonista original grego da lenda morreu de fadiga por ter corrido 42 quilômetros. O americano Dian Karnazes, cruzando sozinho as planícies da Califórnia, conseguiu correr 10 vezes mais. Portanto, pessoal, Dian Karnazes correu 42 quilômetros, que foi o quanto que o maratonista original grego conseguiu correr, multiplicado por 10. No caso, Dian Karnazes correu aí um total de 420 quilômetros. Notem que essa informação será muito importante à frente. Continuando a leitura, ele fala o seguinte: um professor de educação física, ao discutir com a turma o texto sobre a capacidade do maratonista americano, desenhou na lousa uma pista reta de 60 centímetros, que representaria o percurso referido. Se o percurso de Dian Karnazes fosse também em uma pista reta, qual seria a escala entre a pista feita pelo professor e a percorrida pelo atleta? Pessoal, então assim, a gente tem aqui uma questãozinha muito básica de razão e proporção, trabalhando mais especificamente aí a parte de escala. E nós sabemos que escala é o quê? É a distância no desenho dividido pela distância no real, ou seja, a medida no desenho sobre a medida no real. Tranquilo? Nós sabemos aqui o quê? Primeiro, ele disse que ele quer que você compare o desenho feito pelo professor, portanto, a nossa medida no desenho já sabemos que será 60 centímetros, e o quanto que correu Dian Karnazes, ou seja, a medida no real aí, que ele andou de fato, foi 420 quilômetros, porque note, pessoal, que eles estão fazendo justamente uma relação. O professor da educação física, ele fez esse desenhozinho de 60 centímetros, para representar todo esse percurso de 420 quilômetros que Dian Karnazes tinha corrido. Tranquilo? Então, 420 só pode ser a medida no real. Porém, notem que, como estamos trabalhando com escala numérica, a principal unidade de medida deve ser centímetros, né? Isso, então, eu preciso fazer a modificação, a conversão dessa medida no real. Como ela está em quilômetros e eu sei que esse K ele representa 1000, eu vou apresentar esse número por extenso, ou seja, quando eu não quero representar esse K, eu só troco ele por 3 zeros. Então, eu sei que a medida, ou seja, a distância no real será os 420, eu adiciono 3 zeros porque eu não quero mais apresentar esse K, e aqui eu representar a unidade de medida que é metros, ou seja, 420 quilômetros representa 420 mil metros, beleza? Como eu não quero em metros, eu quero em centímetros, e eu lembro que para transformar de metros para centímetros, eu tenho que fazer o quê? Multiplicar esse valor por 100. E eu sei que multiplicar por 100 é simplesmente adicionar a esse número 2 zeros, beleza? Então, eu tenho 42 seguidos de 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. Ou seja, 42 milhões. Agora, com esses dois valores aqui em mãos, lembrando que esses 42 milhões são em centímetros, eu vou substituir essas unidades aqui que foram apresentadas. Então, fica a escala como sendo a medida no desenho, que eu sei que é 60 centímetros, dividido pelos 42 milhões, que foi aí a medida no real. Vou cortar esse zero de cima com esse zero de baixo, e aí eu vou ficar com 6 dividido por esse número aqui inteiro, ó, que eu vou representar 42 seguidos de 5 zeros. Agora, notem que escala, pessoal, o primeiro número da frente sempre tem que ser o 1. Tranquilo? O numerador, perdão, sempre precisa ser 1. Então, eu preciso simplificar em cima e embaixo por 6, né, para que em cima se torne 1. Portanto, essa escala, que é a escala numérica entre esses valores, será 6 dividido para 6 resulta em 1. E esse número inteiro dividido para 6, ó, eu divido primeiro 42. 42 dividido para 6 eu sei que é 7, e eu vou agora aqui representar 5 zeros. Ó, que agora sim a leitura ficou muito mais fácil, né? A nossa escala ela é de 1 para 700 mil, que eu posso representar assim também. 1, 2 pontinhos, e eu coloco aqui os 700 mil, que resulta aqui na letra D. Tá vendo, pessoal? Questãozinha muito fácil. Inclusive, cuidado, porque esse tipo de questão tem um TRI muito alto. Então, quando você perde, você acaba aí prejudicando muito a sua nota. Então, é isso. Muito obrigado. Qualquer dúvida, é só me procurar. E continue sempre no estudo, porque matemática é assim. Não aprende se não praticar. Então, um forte abraço e até a próxima correção. Valeu!